A Assembleia de Deus Ministério em Vassouras Pastor Fernando comemora 97 anos de fundação, ano 2024. Você está conectado na melhor programação, Insider Gospel, o seu canal preferido. Aqui tem louvores, mensagens, eventos evangélicos. Insider Gospel, curta, inscreva-se, compartilhe. Este nome eu cumprimento a Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, com a paz do Senhor. Amém. Sinto-me imensamente honrado e feliz em estar com os irmãos nesta noite, prestando a Deus o culto de gratidão. E é com muito temor e tremor que estou, dado a história, peso espiritual de glória que essa igreja carrega. Verdadeiramente, 97 anos se cumpre o que Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu imagino quantos vendavais, eu imagino quantos temporais, eu imagino quantas lutas, provações essa igreja enfrentou ao longo desses 97 anos, mas o Deus que fez uma promessa, aleluia, certamente tem estado à frente dos irmãos ao longo desses 97 anos. Louva a Deus, porque 97 anos se passaram e cumpriu-se o que Paulo escreveu: um planta e outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Feliz demais estar aqui ao lado do meu, hoje aqui representando o presidente da nossa convenção, nosso vice-presidente, pastor Fernando, a quem tenho um carinho muito especial por ele, pela sua casa. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos, também nossa querida irmã Laide, Deus abençoe a senhora, glória a Jesus, também o Otávio, o pastor Otávio, os demais obreiros que também aqui com o pastor Fernando militam. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Parabéns por essa orquestra linda, glória a Jesus. Eu disse aqui ao Otávio, posso chamar assim, pastor Otávio, que nós temos lá também uma orquestra só de juniores. Nós temos 36 juniores na orquestra, que é de um projeto que nós temos com criança todo domingo de manhã, onde reunimos 100, 150 crianças que são filhos de pessoas que vivem, muitos que vivem à margem da sociedade, não sabem do que eu estou falando. E então, dessas crianças que não tinham uma expectativa de vida, nós levantamos, temos a ele a oportunidade de poder ser um músico da igreja. E nós já planejamos para um futuro termos sargentos, oficiais das forças armadas, das forças auxiliares, como músicos, crianças que estão lá, que não tem um vaso sanitário em casa, porque a mãe é usuária de crack e eles deixaram comprar. Se você colocar um vaso sanitário, ela vende. Crianças que vêm arrastando o outro, que não tem mãe, não tem pai, porque morreram assassinados. Mas a igreja está lá fazendo o seu papel. Eu louvo a Deus quando eu vejo uma orquestra. Eu dizia ao pastor que no meu bairro tem mais de 300 igrejas evangélicas e só existe uma igreja com orquestra, que é a Assembleia de Deus, a qual, por misericórdia de Deus, nós presidimos. Mas que Deus continue abençoando a sua obra aqui nesse lugar, fazendo crescer, prosperar o trabalho das vossas mãos. Não estão felizes como eu? Diga amém. Amém. Acompanhado da minha querida esposa. Que bom que eu estou pregando primeiro que ela, porque depois que essa mulher pregar, eu não volto mais para pregar. Com todo respeito aos diáconos da igreja, depois que ela pregar, eu só vou saber ficar na portaria ou passar na salva. Amém? Glória a Jesus, por tamanha grandeza, quando Deus a usa na palavra. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe minha esposa. Amo, 32 anos de casamento, temos dado 3 filhos, e a nossa maior alegria está aqui atrás. A nossa maior alegria é de dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Glória a Jesus. Abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo de número 17. Aleluia. E vamos ler alguns versículos da palavra do nosso Deus. Glória a Jesus. Versículo de número 20 do capítulo 17. Até o versículo de número 23.
Glória a Jesus. Quem achou, diga graças a Deus. Diz-nos assim a santa palavra do nosso Deus. João capítulo 17, versículo de número 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Repete. Eu neles e tu em mim. Uma vez mais. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Toma o teu assento, dando glória a Deus por esta palavra que está nas tuas mãos nessa noite. Peço por favor que você recobre a sua atenção. Peço também, irmão, que está ali colocando os versículos, e se eu citar algum, por favor, esteja atento para colocar ali na tela. Amém? Meus amados e queridos irmãos, o texto que nessa noite acabei de ler são palavras de Jesus na sua oração sacerdotal pelos seus discípulos. É bem verdade que esse ambiente onde Jesus está ainda é o mesmo lugar onde juntos ceiaram. Ainda é o mesmo lugar onde Jesus ele dá as últimas instruções aos seus discípulos. Ainda é o mesmo lugar onde ele vai lavar o pé dos seus discípulos. É nesse lugar onde Jesus está, nesse ambiente, e é ali que ele faz esta oração por aqueles que haveriam de ser salvos, e também por aqueles que com ele estavam. E a grande preocupação de Jesus era, sabendo que próximo estava a sua morte. Afinal, o capítulo seguinte, 18, já mostra Jesus sendo ido para o Getsêmani, aonde dali já começa a sentir a dor do Calvário, e então dali ele vai para o Calvário para morrer em favor dos nossos pecados. E a preocupação de Jesus era essa, é que ele ia para o Pai, mas que os discípulos continuassem sendo um. E ele faz os trocadilhos de palavra dizendo: Pai, assim como eu e o Senhor somos um, eles também são um comigo, glória a Jesus, eu também sou um com eles, porque afinal foi o Senhor quem foi o Pai, quem os me deu. E eu louvo a Deus por esta palavra, porque ela fala de unidade. Mas eu quero nessa noite, baseado até mesmo dentro desse texto, dentro da preocupação de Jesus, dentro da preocupação do Senhor com aqueles que haveriam de ser salvos, e para que também os seus discípulos, que se tornariam apóstolos, dessem prosseguimento, aleluia, aquilo que Jesus ensinou. Eu quero falar nesta noite sobre 3 tempos, e sobre 3 tempos que eu quero chamar de 3 igrejas. Embora eu sei que igreja ela começa em Atos dos Apóstolos, após a descida do Espírito Santo. Mas para ser uma igreja, ela precisa de um líder. Para ser uma igreja, ela precisa de um evangelho. Para ser uma igreja, ela precisa de ser um lugar, um ambiente para a salvação. E eu olho 3 homens vivendo 3 tempos, e eu vejo 3 homens marcando o seu tempo. Eu olho para um homem chamado Noé, eu olho para um homem chamado Moisés, e eu olho para um homem chamado Jesus. Cada um deles marcou o seu tempo. Eu vou chamar de igreja de Noé, não se escandalize. Eu vou chamar de igreja de Moisés, e eu vou chamar de igreja de Jesus. Porque, pastor, o senhor disse que embora não existisse igreja nos dias de Noé, e o senhor quer chamar de igreja, eu vou lhe dizer o motivo, te atende aqui por favor. Primeiro, para ser uma igreja tem que ter uma mensagem que salva. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, Pedro diz que Noé era o pregoeiro da justiça. Esse era o evangelho que Noé pregava, o evangelho da justiça, o evangelho da justiça de Deus. É bem verdade que Deus chama Noé em meio a uma geração onde os homens estão se corrompendo, aonde Deus chega a dizer, Moisés chega a escrever, que
arrependido de ter feito o homem por causa do seu pecado. Então a palavra de Deus nos mostra que Deus chama Noé e então lhe dá uma ordem. Quando Deus chama Noé, Deus chama Noé, aleluia, para ele pregar o evangelho da justiça de Deus entre os homens. Quem diz isso não sou eu, é Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo de número 2. E a palavra de Deus nos diz que então, quando ele está pregando a palavra, ele vai pregar por 100 anos, para que os homens se arrependam, dizendo: virá o dilúvio sobre a terra. É bem verdade que nos dá a entender que não chovia sobre a terra, mas o orvalho brotava para regar a terra. Até que então Deus diz a Noé que viria o dilúvio, e esta era a pregação de Noé, a pregação da justiça de Deus. Porém, quando Deus então chama Noé, Deus apresenta a Noé um projeto. E que projeto foi esse? É esse que todos conhecemos desde as classes da escola dominical, ainda na infância. É a arca chamada de Arca de Noé. Era o lugar onde os homens, se eles ali se abrigassem, seriam salvos do dilúvio. Mas para se abrigar ali, deveriam acreditar na mensagem que Noé estava pregando. E a palavra de Deus nos diz que Deus dá o projeto a Noé. Noé, tu construirás uma arca de 300 côvados de comprimento, de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, e fará com 3 compartimentos para cima. Tá bom, Senhor, e que material eu vou usar? Você vai usar madeira. A tua igreja será de madeira, com 3 compartimentos para cima. E quando eu der a ordem, quando estiver tudo pronto, você vai colocar um casal de cada animal dentro da arca e vai entrar com a sua família. Pois bem, por 100 anos Noé prega, por 100 anos Noé anuncia, e apenas ele e a sua família se converte. O que me chama a atenção do projeto de Deus na vida de Noé é que Deus dá as medidas a ele, Deus dá o material a ele. Deus diz como seria por dentro, 3 compartimentos para cima, e construiria uma porta para a lateral e uma pequena janela na vertical. Se nós chamarmos ou chamássemos um engenheiro naval e perguntássemos assim: o projeto de Noé está completo? Ele diria: não, falta muita coisa nessa embarcação. O que falta aqui então? Aqui não tem leme, aqui não tem timão, aqui não tem janelas para a horizontal, só tem uma pequena janela para a vertical. Sabe o que me chama a atenção? É que o projeto de Noé deu certo porque ele não fez do jeito que ele queria, mas ele fez do jeito que Deus lhe ordenara. Sabe qual tem sido a infelicidade, pastor Fernando, de muitas igrejas, pastor Otávio, no século em que estamos vivendo? É que, aleluia, querem colocar timão aonde Deus não mandou colocar. O problema do timão é que quando a gente coloca o timão, a gente acha que quem manda somos nós, e nós não mandamos em nada. Nós só estamos tomando conta de algo que nem nosso é. Ele só nos confiou. Quando tem leme, quem dá a direção sou eu, mas quando não tem timão e quando não tem leme, ele me diz: só faz o que eu te mandei e entra na arca, porque quem vai fazer atravessar 97 anos serei eu, com a minha mão sobre o meu povo. Aleluia! E se nós formos olhar bem, nós vamos ver que não tinha janelas para a horizontal. Oh, irmãos, se não tem janela para a horizontal, eu não consigo ver o que está abrindo janelas para a horizontal e está fechando janela para a vertical. A diferença é que janelas para a horizontal, eu vejo tudo que está no mundo, eu vejo a corrupção dos homens, eu vejo a indecência e a imoralidade dos homens, eu vejo cadáveres boiando sobre as águas, eu vejo cada dia o homem enfrentando uma nova forma de pecar. Mas quando a igreja fecha as janelas para a horizontal, não precisa ser grande, só basta ter o tamanho da boca de Deus. Mas se você abre lá para cima, Deus responde, Deus atende, e Deus faz no seu devido tempo.
tempo, porque Ele é o Senhor, o dono do projeto, do material do projeto, e quem Ele chamou, aleluia, para estar à frente do projeto. Imagina, 300 côvados de comprimento. Quem está vivo, diga amém. Imagina 300 metros, 300 côvados de comprimento, dá quase 150 metros de comprimento, se arredondar o côvado de 45 centímetros para 50 centímetros. Imagina 50 côvados de largura, dá quase 25 metros de largura. Imagina 30 côvados de altura, dá quase 15 metros de altura. E imagina uma igreja desse tamanho e só tem 8 pessoas ali dentro. Ó irmãos, quem disse que a gente precisa de muito para ser igreja? Se tiver 2 ou se tiver 3 reunidos no nome dele, não sou eu que digo, é a Bíblia. Pede o que você quiser, porque se tem concordância no céu, vai ter concordância. Se tem concordância na terra, vai ter concordância no céu. Aleluia! Esse é o grande problema do dia que estamos vivendo. Tem pastores que, para encher a arca, ele faz aquilo que ele sabe que vai dar certo. Cuidado, olha para cá. Tem gente que, para encher a arca, faz, pastores, aquilo que dá certo, mas a igreja de Jesus não foi chamada para fazer aquilo que dá certo, mas para fazer aquilo que é certo. Se vai encher ou não, eu não sei, mas eu vou continuar fazendo aquilo que é certo. Cadê os que estão comigo? Aleluia! Cadê aqueles que estão querendo fazer não o que dá certo? Porque nem sempre fazendo o que dá certo Deus está, mas fazer o que é certo atrairá sempre a presença de Deus para o meio do seu povo. Quantos podem bem dizer o nome do Senhor Jesus? É interessante que quando chegou o dia do dilúvio, Deus deu ordem a Moisés, Deus deu ordem a Noé, para que ele entrasse na arca, e disse: Noé, entra, que eu vou fechar a porta por fora. Enquanto Noé estava pregando o evangelho da justiça, aleluia, e a porta estava aberta, ainda havia salvação para os homens. Mas o dia que Deus mandou Noé entrar na arca, e ele disse: eu vou fechar a porta por fora, não há mais salvação. Por mais que Noé decidisse abrir a porta, ele não podia abrir a porta. Sabe por quê? A chave não estava na mão dele. Porque, aleluia, foi Deus que disse: eu vou fechar por fora. A chave estava nas mãos dele. Mas é bem verdade que esse tempo passou e serviu para dar continuidade à espécie humana. É bem verdade que neste período Deus faz uma aliança. Havia a aliança que o homem desfrutava da inocência, mas por causa do seu pecado despertou a consciência, entrando então o governo humano. Foi quando Deus faz uma aliança chamada aliança noética, e Noé foi fiel a esta aliança que Deus lhe confiou. Mas passaram os dias do pastor Noé, da igreja do pastor Noé, que navegava sobre as águas quando muitos estavam perecendo, que não precisava da ação do homem, porque o próprio vento do Espírito fazia soprar, aleluia, e lhe dava polpa que ia para onde Deus assim ordenara. Até que então, vendo Deus que o homem continuava a pecar, Deus então, através de Abraão, resolve separar um povo para ele, um povo peculiar, um povo de boas obras, menina dos seus olhos. E Abraão gera Isaac, e Isaac gera Jacó, e Jacó gera as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel vão morar lá no Egito. Passam 430 anos ali, até que então Deus tem um novo projeto, um projeto para tirar os homens, para tirar o seu povo lá do Egito.
e levá-los para uma terra que manava leite e mel. Quem é que Deus vai colocar dentro desse projeto? Alguém que, aleluia, aparentemente tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque Deus não agiu no tempo dele. Deus não agiu do jeito que ele queria que Deus agisse. Deus agiu no tempo que ele determinou para a vida de um homem tirado da água, das águas do Nilo, chamado Moisés. Você conhece a história? Moisés tem 80 anos de idade e ele está no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, até que a Bíblia diz, lá em Êxodo capítulo 3, no versículo 11, que Deus chama Moisés no meio de uma sarça ardente, e lá no meio daquela sarça, Deus fala com ele dizendo: tenho visto a aflição do meu povo, e eu vim aqui, porque eu estou te levantando para tu ir no Egito. Olha o que diz Moisés com 80 anos de idade: Senhor, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Parece uma frase não muito significante, ou também não com tanto peso, mas tem um peso enorme na vida de Moisés. Quando Moisés diz: quem sou eu? Está passando um filme na cabeça de Moisés dizendo: Senhor, se fosse há 40 anos atrás, eu era príncipe dentro do Egito e eu tinha condições de libertar aquele povo de lá, sabe por quê? Eu estava assim com Faraó e com a filha de Faraó, e Deus está do céu olhando dizendo: oh Moisés, aleluia, projetos meus não começam no Egito, eu tiro do Egito, trago para o deserto, porque projeto meu não começa no Egito, mas começa muitas das vezes dentro de um deserto. Quando ele diz: quem sou eu? Ele está dizendo: há 40 anos atrás eu era alguém influente dentro do Egito, eu até fiz uma campanha, saquei a primeira vez e consegui apartar a briga entre um hebreu e um egípcio. Acabou que eu até matei ele e enterrei debaixo da terra. Depois saí de novo para uma campanha, outra campanha, para me aproximar do meu povo, e Deus está do céu olhando dizendo: eu não estava nesse projeto, você não me chamou para esse projeto. O projeto meu não começa no deserto. Quando ele diz: quem sou eu? Ele está dizendo: eu não tenho mais capacidade, eu não tenho mais condições, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer a você que se julga incapaz por causa da ação do tempo, por causa das calúnias, por causa de tantas coisas que surgiram e lhe fez parar. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você: o projeto de Deus não começa no meu tempo, o projeto de Deus começa no tempo dele. É quando você lhe diz: eu não sou capaz, ele te faz capaz. É quando você diz: eu não posso, ele grita do céu e diz: você pode, porque em mim você pode tudo, porque eu te fortaleço. É quando você diz: não dá, ele diz: pai, eu estou contigo. É quando você diz assim: eu vou parar, ele diz: tu chegou o tempo, ainda não, mas já está passando dos 70 anos, dos 80, ainda tem mais coisas para você fazer. Continua, porque eu estou contigo. É nesse ambiente do deserto que Deus chama Moisés para um grande projeto. Aleluia. E Moisés vai ser o pastor de uma igreja chamada Tabernáculo. Aleluia, no meio do deserto. E é interessante que para o projeto de salvação dos dias de Noé, Deus deu um projeto, e Deus deu também a Noé um material que ele utilizaria. E é interessante, quem está comigo diga amém. Glória a Jesus. Por favor, recorde a sua atenção, porque chegou ao serviço do Rio, a igreja Invasoras ama a palavra. Glória a Deus. E então, quando Deus chama Noé, Moisés, quando já saiu do Egito, já atravessou o Mar Vermelho, já está há 3 meses no deserto, e o mesmo monte Sinai, aonde Deus se revelou a ele no pé do monte, agora Deus vai se revelar a ele no alto do monte. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem muita gente que quer que Deus fale com ele lá em cima, quando nunca experimentou ouvir a voz de Deus lá embaixo. Só ouve a voz de Deus lá em cima quem ouve a voz de Deus lá embaixo.
porque lá em cima a intimidade é maior, e aqui embaixo, aleluia, é lugar de nós revermos conceitos e atendermos o chamado de Deus. Então, se você ainda não ouviu a voz de Deus aqui embaixo, não quer ir lá para cima. Primeiro Deus fala que te chama, você vai, e na volta Ele te convida para você ir lá em cima, e Ele deixa o povo aqui embaixo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia então diz que Deus fala a Moisés sobre o tabernáculo. Olha para cá, por favor. É interessante que o tabernáculo que Deus vai dar a Moisés é um projeto de salvação para aquele tempo. Interessante que Noé, ele vai ser pregoeiro da justiça. E qual é o evangelho que Moisés vai pregar? Moisés vai pregar o evangelho da lei. E você pensa que era fácil ser crente no dia de Moisés? Não era não. Sabe por que não era? Se fosse rebelde, não tinha meio termo. Às vezes a gente até tolera o rebelde, às vezes a gente até tolera o rebeliado, mas nos dias de Moisés não. Na igreja de Moisés, glória a Jesus, se você fosse rebelde, ele dizia o seguinte: vem para cá a porta dentro da congregação e vamos ver se você é santo ou se você não é santo, se você é crente, se você não é crente. E ele só dizia assim: ô terra, abre aí, aleluia. Se for crente, permanece. Se não for, terra abre e engole. E a terra abria e engolia na mesma hora. Ó irmãos, pensa que era fácil ser crente, cumprir a lei? Não. A lei era 10 mandamentos, se acrescentou em 600 e poucos preceitos. E não era fácil cumprir a lei, de fato, nem Moisés cumpriu inteiramente a lei, senão teria entrado na terra da promessa. Mas a Bíblia então diz que Deus dá o projeto a ele, já tem a mensagem no coração, na mente, na tábua, que é a lei. Agora vamos ao projeto. Como é que vai ser o projeto? Lá o de Noé, aleluia, ele era um projeto com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. E Deus vai dizer a Moisés: Moisés, construa para mim um tabernáculo. E como é que ele vai ser? Ele vai ter um altar de bronze na porta, e ele vai ter lá dentro do Santo dos Santos um altar de ouro. O que me chama a atenção é que tanto que está lá fora quanto que está aqui dentro, ele era feito de madeira de acácia, mas era totalmente revestido de ouro. Então veja, no primeiro projeto para a salvação dos dias de Noé, Deus deu a ele sim um projeto, e ele usou aquele projeto nele madeira. Mas o de Moisés é muito superior ao de Noé, porque o dele tem ouro. Tem outro detalhe: na igreja de Noé eram 3 compartimentos para cima, e na de Moisés serão 3 compartimentos para dentro. Átrio, santo e santo dos santos. E tem um detalhe: na igreja de Noé só tem uma porta, na de Moisés só tem uma porta também, e essa porta já representava Cristo Jesus. E mais um detalhe tem qual? Você lembra nos dias de Noé? Deus disse a Noé: entra que eu vou fechar a porta por fora, entra que eu vou fechar a porta por fora. Mas nos dias de Moisés não. Deus, aleluia, trouxe a sua glória, ou a representação da sua presença no meio do seu povo, e colocou em uma arca dentro do Santo dos Santos. E interessante que nos dias de Noé dentro, Deus fora, mas nos dias de Moisés, Deus estava dentro, e o povo acampava em tendas pelo lado de fora, aleluia. Mas tendo, porém, nos dias de Noé, a mensagem que ele pregava era para a salvação dos homens, e nos dias de Moisés, a mensagem que ele pregava também era um projeto de salvação para os homens. Imagina que na igreja de Noé era apenas 8 membros, mas na de Moisés eram pelo menos 2,5 milhões de crentes. Imagina Moisés dizendo assim: vai ter uma reunião ministerial, reúne aqui os sacerdotes, reúne aqui os anciãos. Eu vou te dizer, eu creio que um Maracanã não dava para ele fazer uma reunião com todo esse povo. Imagina que só nos dias de depois de Davi eram 24 mil sacerdotes. Imagina para trás como é que era a quantidade de anciãos e príncipes para fazer reunião ministerial. Mas tem uma coisa, aleluia, glória a Deus: a igreja de Noé, ela vai sair do ponto que está e vai para o ponto que vai no dia que Deus manda. Na igreja de Moisés, quer saber o endereço da igreja? É no deserto. Mas como é que eu vou achar endereço de deserto? Aleluia, não é difícil, não, porque depende, vai visitar o tabernáculo à noite ou de dia. É à noite, olha para o céu, tem uma coluna de fogo,
chuva, de dia tem uma coluna de nuvem. A coluna anda, a igreja anda. A coluna vai, o tabernáculo vai. A coluna vai e o povo vai atrás, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus. Oh, irmãos, não era fácil o evangelho de Moisés, porque era olho por olho e era dente por dente, mas serviu para o período de salvação que Deus determinou dentro da aliança mosaica que Deus fez com ele. Aleluia. Mas então até que chegou, aleluia, a plenitude dos tempos. Até que então o novo pastor vai aparecer no cenário. Glória a Jesus. Com a mesma proposta de Noé e de Moisés, trazer salvação aos homens. Com o mesmo propósito, glória a Jesus, com o mesmo propósito de trazer salvação aos homens. E é interessante que quando eu olho para os dias de Moisés e os seus obreiros, sacerdotes, eles vão começar a oficiar de fora para dentro. Existia lá fora um lugar chamado pátio, e nele estava um altar de bronze. E todo sacerdote ou sumo sacerdote que fosse ungido para entrar no santo, ou sumo sacerdote do santo dos santos, ele tinha que se banhar lá fora, e ele tinha que ser ungido lá fora, para depois ele então entrar para oficiar. Mas Jesus que vai aparecer como um bom pastor, conforme está lá em João capítulo 10, versículo 11, ele aparece não dizendo como Moisés pregoeiro da justiça, não como Noé pregoeiro da justiça, não como Moisés pregador da lei, pregoeiro da lei, mas ele vai aparecer dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Espera aí, Noé não deu a vida dele por ninguém, Moisés não deu a vida dele por ninguém, mas Jesus ainda está como homem entre nós e já está dizendo: eu sou o bom pastor, e eu vou dar minha vida pelos irmãos da Assembleia de Deus de Amazonas, eu vou dar minha vida pelos irmãos da Assembleia de Deus do Brasil, da América, dos continentes, aleluia. E ele então vem com um projeto. Se a igreja de Noé tem um projeto, a de Moisés tem um projeto, a de Jesus também tem que ter um projeto. Se a igreja de Noé tem um material, a de Moisés tem um material, a de Jesus também tem que ter um material. Se a igreja de Noé tem um evangelho, a de Moisés tem um evangelho, a de Jesus também tem que ter um evangelho. Aleluia. Vamos lá então. Qual é o projeto da igreja de Jesus? Por favor, coloque para mim ali, já Gênesis capítulo de número 1. A de Noé, o projeto era, aleluia, 5.300 côvados, 50 côvados e 30 côvados. A de Moisés, aleluia, era o tabernáculo. Mas qual era o projeto de salvação de Jesus? Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Coloca para mim ali, por favor, na tela. Qual era o projeto de Jesus? Está escrito assim, se você pode ler comigo. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. O projeto de Noé era a arca, o projeto de Moisés era o tabernáculo, mas o projeto de Deus está sentado do teu lado. Já era eu e você, para quem Moisés olhava. Mas pastor, espera aqui, a igreja de Noé era de madeira, a de Moisés era de ouro, a de Jesus então tem que ser melhor do que a de Noé e de Moisés? Não sei. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, coloca na tela, e se tu é crente, leia comigo, vamos lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O projeto de Noé era a arca, de Moisés o tabernáculo, de Deus o homem. O projeto de Noé era de madeira, a de Moisés de ouro, mas a de Jesus, o pastor Jesus, era de barro, era Isaías 64, versículo 8. Olha o que disse o profeta Isaías, e se você crê no que está escrito, você vai dar um glória comigo nessa noite. Vamos juntos? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra nas Tuas mãos. Cadê o barro? Cadê o projeto? Cadê o projeto que nasceu para dar errado? Mas Jesus entrou e disse: é meu e vai dar certo, porque eu vou pelas minhas mãos. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. É interessante, eu te pergunto, dos três projetos, qual é o que tem menos valor? A madeira, o ouro ou o barro? Deixa eu te ajudar. Você já viu alguma nação dizer assim: vamos invadir aquele país porque tem muito barro e nós vamos tomar aquele barro? Já viu isso? Nações que brigam por barro, nações brigam por petróleo, nações brigam por ouro, nações brigam por diamantes, nações brigam por tecnologia, mas por barro. Uma forma do barro é a lama. Você já viu alguma dona de casa amanhecer no dia e dizer assim: olha, choveu essa noite e a lama está toda na frente do quintal da vizinha. Antes que ela acorda, eu vou pegar a lama e vou varrer para o meu quintal, para que a lama fique do meu lado. Você vai fazer isso? Você quer lá? Se livrar da? Então eu te pergunto, entre a madeira de gofer, entre o ouro e o barro, que tem menos valor? Por favor, que tem menos valor? Você concorda? Eu concordo. O que tem menos valor é o barro. Mas é interessante, aleluia, que no Evangelho de Noé, Deus estava fora e o povo estava dentro. Na de Moisés, Deus estava na representação da sua glória dentro do Santo dos Santos, dentro da Arca da Aliança, e o povo estava fora. Mas na igreja de Jesus, o Senhor vai dar fora ou o Senhor vai dar dentro? A gente vai dar dentro e o Senhor vai dar fora? Como é que vai ser na igreja de Jesus? Olha o texto que nessa noite nós lemos, que essa já era a preocupação de Jesus com o barro, com a obra das suas mãos. E ele vai dizer assim, no capítulo de número 17, no versículo de número, aleluia, no versículo de número 23. Coloca, por favor, e se você é crente, leia comigo nessa noite. João, capítulo 17, versículo de número 23. Olha o que diz, não, 23, vamos lá? 2, 3. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviastes a mim. Na igreja de Noé, Deus fora, o povo dentro. Na igreja de Moisés, o povo dentro e Deus fora. Mas na igreja do pastor Jesus, eu vou estar nele e ele vai estar em mim. Eu estou nele e ele está em mim. Aleluia, aleluia. Sabe o que diz o apóstolo Paulo? Você está se gloriando de quê? Você não é vaso de ouro, você não é vaso de
madeira, você é vaso de barro. E ninguém vai brigar por você ser vaso de barro. Mas se querem saber quem é você, de longe só vão ver vaso de barro. Mas se aproximar, vão ver dentro do vaso de barro aquilo que Deus não deu a outro. O que é? As riquezas da sua glória. Não é depositado em ouro, não é depositado em madeira, mas é depositado em você, vaso de barro. Cadê o vaso de barro que está aqui nessa noite, que já recebeu as riquezas da glória de Deus? Mas tem mais, tem. Porque a igreja de Noé eram 3 compartimentos para cima. A de Moisés eram 3 compartimentos para dentro. E dava limites. Povo só no primeiro compartimento. Sacerdote só até o segundo compartimento. Sumo sacerdote uma vez por ano no terceiro compartimento, que é o Santo dos Santos. Noé, povo certamente transitando, animais mais pesados embaixo, animais medianos no meio, e animais mais leves certamente no terceiro pavimento. Mas como que vai ser a igreja de Jesus? É fácil, sim. É só você olhar para o hino da Arpaquistã, e se os músicos forem bons, vai pegar aqui rapidinho, porque eu já vou dizer para você que, aleluia, já descobrimos que ele não vai estar fora nem vai estar dentro, que ele não vai estar dentro nem vai estar fora. Já descobrimos que eu vou estar nele e ele vai estar em mim. Mas em qual compartimento? No primeiro, no segundo ou no terceiro? Vai ser para baixo, para cima, para o lado? Não. Espiritual, vou repetir. Espiritual, corpo, oferta a ti. Vem comigo. Como hóstia verdadeira em oblação de amor. Vai dizer como? Eu curvo a Deus. E aí que está o peso. Porque você lembra que Noé, disse Pedro, pregou o evangelho da justiça. Acorda? Noé pregou o evangelho da Moisés pregou o evangelho da Moisés pregou o evangelho da eu quero repetir isso com você aqui. Me ajuda, por favor. Noé pregou o evangelho da Não, respira. Fica nervoso não. Noé pregou o evangelho da justiça. Moisés pregou o evangelho da lei. Não era fácil os dias de Moisés. Aí vem Jesus. Só pregou o evangelho da justiça? Não, eu sou a própria justiça. Vai pregar o evangelho da lei? Não, eu não vou cumprir a lei. Que evangelho você vai pregar? Aleluia!
da graça do Pai aos homens. E pastor, o que é o evangelho da graça? É o evangelho da oportunidade. Na igreja do pastor Moisés não deu certo, mata, apedreja. Na igreja do pastor Jesus não deu certo, levanta a mão e aceita Jesus. Não deu certo outra vez, não sou digno de ser chamado seu filho. Ele diz: coloca anel nele, coloca a capa nele, coloca a sandália de filho nele, porque o meu evangelho é o evangelho da graça, da oportunidade. Você não era para estar aqui, mas você está por causa da graça de Deus, que se não fosse a graça, tu já estaria morto. Mas a graça de Deus nos sustentou até o dia de hoje, e é por isso que eu canto: rendo graças a ti. Estou em glória a Jesus. Graças a ti, meu coração agradece. Aleluia, por tudo eu louvo o teu nome. Uma vez mais, rendo. Até aqui, por causa da graça do nosso Deus. Nós chegamos até aqui, porque a graça do Senhor nos alcançou. Aleluia. Tu era um filho pecador, aquilo passou, mas ninguém te conhecia pelo nome, você só tinha um apelido muito feio, mas Jesus te salvou. Aleluia. Alcançou você que estava na sarjeta, à beira da morte, e te deu um nome que hoje, por onde você passa, alguém diz: era ele? Sim, era, mas hoje é nova criatura em Cristo Jesus, e hoje te respeita e diz: não mexe mais com ele não, porque não é mais segundo. Não mexe mais com ela não, porque não é mais mulher ou menina de rua. Tem um nome e tem que ser zelado por este nome, e esse nome já está registrado no céu. Aleluia. E certamente hoje você é conhecida no céu e é temido no inferno. Então glorifica o nome do Senhor Jesus, porque o evangelho da graça te alcançou. Eu quero saber nesta noite se alguém em nosso meio, que um dia fez parte dessa igreja e hoje está afastado, se alguém em nosso meio que talvez nunca tenha levantado a mão para Jesus, para recebê-lo como Salvador da sua alma, o Deus da oportunidade, o Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e morreu pelos meus pecados, para me dar essa oportunidade, para te dar esta oportunidade de vida. Ele está aqui nesta noite e te convida para você retornar aos seus caminhos. Tem alguém em nosso meio que hoje quer tomar esta decisão de receber Jesus Cristo como Salvador da sua alma? Se tem, querido, querida, deixe o seu assento, venha até aqui à frente, e à medida que você já estiver caminhando, alguém vai lhe abraçar e vai vir com você até aqui à frente. Tem alguém em nosso meio que hoje quer tomar esta decisão de receber Jesus como seu Salvador? Por favor, os salvos em Cristo, levante a mão por alguns segundos para que eu possa ver aqui de cima. Os salvos em Cristo, levante a mão. Glória a Jesus. Parecem que todos, não é isso? São salvos em Jesus Cristo. Então permita-me orar com você. Glória a Deus. Por favor, eu não gosto muito disso, mas é um momento de comunhão. São 97 anos e o segredo da nossa vitória está na força da nossa união. Por favor,
favor, feche o corredor, dá mão ao outro e vamos agradecer a Deus por esses 97 anos de peleja, de luta, de conquista e de vitória. Senhor, muito obrigado. Foi a tua mão que nos trouxe até aqui. Muito obrigado, porque tu és o nosso Ebenezer. Tu és a nossa pedra de ajuda. Tu és o Deus que sempre esteve à frente desta obra. E nós te agradecemos, ó Senhor, pela vida. Te agradecemos pelo privilégio de saber que muitos entraram por esta porta e hoje já dormem em ti, porque estão aguardando também o dia do arrebatamento. Mas nós te louvamos que esta porta foi porta de oportunidade para muitos pecadores, Pai amado, nesta cidade, que hoje, Senhor amado, cultuam a ti, te agradecendo pela porta que tu abriste. Muito obrigado, Senhor, por essa porta permanecer de pé. E te pedimos, ó Senhor, se tu não vieres até o centenário, que o Senhor continue salvando, curando e batizando com o Espírito Santo. Muito obrigado pela tua igreja, em nome de Jesus. Se você pode, aplaude o Senhor e glorifique a Ele pelos 97 anos de fundação dessa igreja. Obrigado, pastor Fernando.
Anuncie o evangelho de salvação a todos os povos.